Os borders são tão intensos que a vida com eles pode ser tudo, menos tranquila. Há um excesso em tudo o que dizem e fazem, no mais puro estilo exagerado de sentir, pensar e agir. Eles sempre marcam a vida das pessoas com quem convivem, especialmente se essa convivência for íntima. Essa frase é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra, referência no tratamento de pessoas com transtornos mentais e autora best-seller com mais de 2 milhões de livros vendidos. O trecho lido está na página 20 do seu livro Mentes que Amam Demais, O Jeito Borderline de Ser. E nesse vídeo eu vou apresentar trechos significativos desse livro e você vai entender melhor o que é o transtorno de personalidade borderline. Depois de entender o que é esse transtorno, como ocorre o diagnóstico e quais os tratamentos, eu ainda vou pontuar para você alguns artistas conhecidos nossos e citados pela autora como prováveis borders. Fora isso, ainda vou pontuar para você alguns filmes citados pela autora e que trazem personagens com claras características do transtorno de personalidade borderline. Só que, claro, para ter todas essas informações detalhadas, é preciso que você leia o livro Mentes que Amam Demais. Então eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. E como você curte esse tipo de assunto, já te convido para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e também deixar um like. Diz a doutora Ana Beatriz que antes de você entender o que é o transtorno de personalidade borderline, é preciso que entenda o que é uma personalidade. A partir daqui, eu novamente abro aspas. A personalidade é um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa apresenta ao longo de sua existência. É o resultado da interação dinâmica daquilo que herdamos geneticamente dos nossos pais com as experiências que adquirimos durante toda a vida. Somos a nossa personalidade e é assim que nos apresentamos ao mundo. Ela é nosso cartão de visita, a maneira pela qual cada um de nós consegue sentir o mundo ao redor e a si mesmo. É a nossa individualidade, o que nos distingue do outro. Embora todos nós sejamos dotados dessa identidade psicológica conhecida como personalidade, manifestada de modo único em cada um de nós, existem algumas características predominantes que nos enquadram em determinado tipo. Assim, acabamos por nos tornar parecidos com certos indivíduos que apresentam o mesmo padrão de funcionamento mental. Todos nós apresentamos momentos de explosões de raiva, tristeza, impulsividade, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo da rejeição, insatisfação pessoal. E, quase sempre, isso gera transtornos e prejuízos para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Porém, quando esses comportamentos disfuncionais se apresentam de forma frequente, intensa e persistente, eles acabam por produzir um padrão existencial marcado por dificuldades de adaptação do indivíduo ao seu ambiente social. Quando isso ocorre, podemos estar diante de um quadro bastante complexo, confuso e desorganizado, denominado transtorno de personalidade borderline. Borderline é uma palavra inglesa que significa fronteiriço, ou refere-se à linha que compõe a margem. A própria denominação, mesmo que em outra língua, já nos leva a deduzir que o funcionamento mental border guarda relação estreita com o substantivo limite. Os borders vivem literalmente nos limites. O primeiro limite é bem fácil de ser observado, pois diz respeito às emoções. Toda pessoa border vive no limite de uma hemorragia emocional. Não é por outra razão que a afetividade compõe um de seus sintomas centrais e o mais difícil de ser estruturado. Os borders também cruzam outras fronteiras, margeando diversos transtornos mentais. Como suas identidades são bastante fluidas, acabam por apresentar sintomas de outros quadros psiquiátricos, o que, em determinados momentos, pode dificultar ou retardar o diagnóstico preciso desses pacientes. Muitas vezes, um border apresenta quadros depressivos e eufóricos de duração variável. No entanto,
Ambos tendem a ser precipitados por eventos externos imediatos. Como esponja emocional, a pessoa border é capaz de deprimir-se de forma imediata frente a um acontecimento frustrante, sobretudo quando este envolve rejeição afetiva, como o término de um relacionamento amoroso ou mesmo um leve desentendimento típico de casais. De forma igualmente imediata e intensa, a personalidade border pode apresentar alegria descabida diante de uma possibilidade emocional ou profissional que seja por ela interpretada como aceitação ou aprovação de sua aparência, sentimentos ou um talento específico. Os borders são dependentes desses referenciais de desempenho imediato, uma vez que possuem sérias dificuldades de se autoavaliar. Em seus descontroles afetivos, os borders são capazes de atitudes tão agressivas, desrespeitosas e destrutivas que, em um primeiro momento, imaginamos estar diante de uma personalidade cruel e indiferente aos demais. Sem querer minimizar as consequências que os borders produzem na vida das pessoas que lhes são íntimas e supostamente amadas por eles, é fundamental entender que esses comportamentos, aparentemente maldosos, escondem uma personalidade que vive o tempo todo no limite do desespero afetivo frente à possibilidade do abandono e da rejeição. Entre outras características, a disfunção emocional dos borders é marcada pelo excesso de sensibilidade que essas pessoas apresentam, especialmente aos estímulos emocionais negativos. Elas costumam lidar muito mal com críticas e, não raro, tais situações podem gerar acessos de fúria quase sempre incontroláveis. A instabilidade afetiva desses indivíduos deriva da hiperreatividade que apresentam em seu estado de humor. Seus acessos de raiva e fúria os remetem a um estado de intensa agitação física e psíquica, e são sempre desencadeados por sentimentos de rejeição, abandono ou frustração. Uma mínima coisa ou uma palavra mal empregada é capaz de tirar um border do sério de verdade. Seu humor costuma oscilar de forma mais rápida e abrupta do que em outros transtornos mentais, como o transtorno bipolar. Como esses indivíduos estão constantemente vivendo no limite máximo de suas emoções, quando suas mentes não estão envolvidas nessas fortes tempestades, eles tendem a experimentar uma sensação de que a vida não tem graça, é tediosa ou um grande vazio. A disfunção cognitiva da personalidade borderline costuma ser expressa por pensamentos paranoides e desorganizados. Essa desorganização dos pensamentos chega a tal ponto que o paciente pode apresentar um quadro de desassociação, ou seja, um estado em que os pensamentos, os sentimentos e as lembranças mostram-se desconexos com a realidade ao redor. Em função do caos emocional que vivenciam em seu interior, os borders tentam se equilibrar, exercendo o controle tanto sobre as pessoas que lhes são importantes, quanto do ambiente ao redor. Para exercerem esses controles, os borders se valem de muita rigidez e inflexibilidade no trato com as pessoas de seu convívio mais íntimo, com tendências a culpá-las quando as coisas não acontecem do jeito que eles gostariam. Por conta desses traços, os borders costumam ter relações interpessoais muito intensas e caóticas, a não ser que essas relações estejam em nível superficial. Se houver um convívio mais frequente e intenso, os conflitos logo aparecem com graus de intensidade e frequência variáveis. Apesar de os borders buscarem a atenção e o afeto das pessoas, o fazem, na maioria das vezes, de modo inábil, manipulador e conflituoso, o que suscita a rejeição que tanto temem. Sobre esse aspecto, é destacada a inabilidade dos borders em ter percepção de si mesmos. Eles sentem como se tivessem várias personalidades ao mesmo tempo, têm crises de identidade frequentes e apresentam dificuldade para entender os próprios sentimentos e vontades. Os borders se descrevem como estranhos no próprio ninho e, em função disso,
acabam por ser facilmente influenciados por opiniões e comportamentos alheios. Para realizar o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, o psiquiatra conta com um manual de transtornos mentais, desenvolvido pela Associação de Psiquiatria Americana. É necessária a presença de, no mínimo, 5 das características descritas por um período de pelo menos 1 ano, para que o diagnóstico possa ser estabelecido de fato. Impulsividade potencialmente perigosa em pelo menos 2 áreas, como gastos excessivos, promiscuidade, direção perigosa, abuso de drogas, compulsão alimentar. Ira inapropriada e intensa ou dificuldade para controlá-la. Instabilidade afetiva devido a uma grande reatividade do estado de humor. Ideias paranoides transitórias relacionadas a estresse ou sintomas dissociativos graves. Alteração de identidade, instabilidade acentuada e resistente da autoimagem ou do sentimento do self. Um padrão de relações interpessoais instáveis e intensas. Esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginário. Ameaças, gestos ou comportamentos suicidas recorrentes ou comportamentos de automutilação. Sentimentos crônicos de vazio. Pode parecer impossível imaginar que exista um tratamento eficaz que dê conta de tanta complexidade. Os próprios pacientes muitas vezes descrevem essa descrença, uma vez que a maioria deles não consegue identificar onde, quando e como um sentimento, pensamento ou comportamento se inicia ou se finda. Para eles, a vida sempre foi assim, um caos interno ou externo sem um porquê identificável de fato. Diferentemente do que possa parecer, há muito a fazer nesse cenário que parece desanimador. O primeiro passo é acreditar na possibilidade das transformações. A melhora deve ser vista como algo mais do que possível, ou seja, algo provável. E isso só ocorre quando o desejo de mudança do paciente encontra uma equipe de profissionais bem-intencionados, articulados, preparados e aptos a utilizar todos os recursos técnicos e emocionais para obter a melhora dessas pessoas. A busca pelo problema primário, ou seja, o diagnóstico preciso do transtorno de personalidade borderline, pode ser árdua, difícil e muitas vezes demanda tempo e persistência. Atualmente, a psiquiatria reconhece que o diagnóstico desse transtorno pode levar até 10 anos para ser feito de forma definitiva. A psicoterapia é muito útil para os pacientes borderlines, pois os ajuda na autorreflexão e os conduz, de uma forma mais assertiva, a lapidar seus comportamentos. O objetivo é que os pacientes aprendam a guiar seus sentimentos e sua vida, e não o contrário, senão acabam por se tornar eternos reféns de suas emoções descontroladas. A psicoterapia busca, em primeiro lugar, a conscientização do problema, com o objetivo de o paciente aceitar que tem dificuldades internas ou externas e que pode melhorar. O tratamento medicamentoso será estabelecido de acordo com a gravidade ou intensidade do sofrimento e desconforto do paciente. Tudo deve ser colocado em uma balança de prós e contras. O tratamento é feito em conjunto com o paciente e nada será imposto sem que ele seja esclarecido sobre os objetivos de cada escolha medicamentosa. O tratamento medicamentoso visa, em primeiro lugar, amenizar os sintomas que trazem maior desconforto, o que é fundamental para o paciente borderline. Existem alguns sintomas do transtorno borderline que podem ser tratados em conjunto, como os transtornos de ansiedade e a depressão.
porque possuem o mesmo tipo de farmacoterapia. Já em outros casos, é necessário escolher aquele que causa mais desconforto ao paciente, uma vez que a medicação pode melhorar um sintoma, mas piorar outro. É justamente por isso que o tratamento precisa ser feito em etapas, com alguns objetivos de curto prazo e outros de longo prazo, visando criar, aos poucos, uma sintonia cerebral de qualidade. A escolha dos medicamentos e de suas dosagens varia de acordo com a manifestação de cada sintoma ou de um conjunto deles, como a idade e, às vezes, com o peso do paciente, bem como as características específicas de cada um. Na terapêutica medicamentosa em pacientes borderlines, costuma-se usar uma farmácia ampla, mas os pilares no tratamento dos sintomas são os antidepressivos, os estabilizadores de humor e os antipsicóticos. Se você se identificou com a maioria das características apresentadas neste vídeo, não posso afirmar que você é um border. Afinal, esse diagnóstico deve ser feito de forma minuciosa e por profissionais habilitados para tal. No entanto, é interessante que você busque ajuda o mais rápido possível. Hoje eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.